Pois chegou o momento de falar sobre Mourinho e eu não sei se esse hype agora é artificial ou se corresponde a algo real. Agora, vamos falar sobre esse assunto porque é fascinante. É fascinante também por como as redes sociais amplificam tudo isso, né? Há muitos movimentos há muito tempo nas redes sociais, por Mourinho, Dom José, um pouco de nostalgia, o fato de que, com o passar do tempo, coisas que ele dizia acabaram se confirmando e tal. Para mim, isso é verdade. E agora vou desenvolver essa reflexão. Teve algo sim no jogo contra o Benfica, não chegou a romper, mas já critiquei. Vocês sabem que não fico calado. Mesmo sendo o Mourinho, não deixo de apontar o que considero errado. Mas enfim, de qualquer forma, também por outro lado, digo para vocês que naquele momento ele representou o Madrid como tinha que ser, apesar de que naquela época eu não concordava tanto com ele e depois não tive problema nenhum em reconhecer que ele tinha ido bem, né? Por tudo o que soubemos depois, que já imaginávamos naquela época, claro. E que além disso plantou a semente que era necessária para recuperar. Aquela coisa vencedora que o Madrid teve historicamente e que perdeu durante alguns anos. E aí chegou esse senhor para colocar ordem, né? Mas enfim, vamos falar disso agora? Antes eu queria contar isso para vocês. eh, de Martim, dizem que o Madrid já vem acompanhando ele há algum tempo, antes da final de ontem à noite, hein? Antes da final de ontem à noite. Esse rapaz fez uma final espetacular. Olha, zagueiro 19 anos. Olha o que diz aqui Álvaro Escorial, que é um bom tuiteiro e também jornalista. Ele diz: sei que após Hausen, Florentino prefere se jogar no abismo de Helm do que pagar 50 milhões por outro jovem zagueiro espanhol. Mas afirma, esse menino é um absurdo. Sim, a mesma idade de 19 anos que Hausen tinha ao ser contratado. E olha, Hausen, que este ano teve altos e baixos. Eu continuo achando que ele é um grande projeto de zagueiro. Mas muitas vezes, na verdade, acho que não contrataram o Zubimendi porque tivemos um tal de Iarramendi, que tinha o sobrenome terminando do mesmo jeito, e eu acho que o Florentino disse: não me venha com outro desses que é uma decepção, né? Quer dizer, essas coisas parecem bobagem, mas acho que essas coisas influenciam, viu? Acho que influenciam. Agora e principalmente influenciariam alguém. Que não é um especialista, não é um eh, no es un especialista. nem faz trabalho de observação, como é o Florentino, e como somos eu e você, e muitos de nós que estamos aqui assistindo agora, ou eu fazendo este vídeo. Porque não somos, para isso existem profissionais. Às vezes, vemos um jogador que parece bom pelos melhores momentos, mas tem gente que se dedica a isso e alguns não são muito bons, enquanto outros mandam muito bem. Portanto, essa opinião, talvez esse sentimento que o Florentino pudesse ter respondendo um pouco a esse tweet, é algo muito humano, algo que qualquer um de nós teria, né? Não venha me contar histórias, já deu errado para mim, mas esse garoto é coisa séria. E eu fui olhar no Transfer Market até quando vai o contrato dele, porque essa história dos 20 milhões, obviamente, se grandes clubes já começam a bater na porta dele, é algo que vai subir absurdamente. Mas há um limite, principalmente pela idade dele agora, né? Não dá para exigir de um jogador algo fora do mercado. O contrato dele termina em 30 de junho de 31, claro. É muito jovem e é difícil quando ainda falta muito tempo. Teríamos que ligar para a Real. Até onde eu sei, temos uma boa relação com eles. Até onde eu sei. E oferecer para eles. Pois é, no final das contas seria pagar muito mais do que se fala por aqui, que custa. E é provável que o valor ficasse nesses 50, 60, que você já pagou pelo Hausen, né? Então, não sei, deixem aí nos comentários, mas esse cara, eu já tinha ouvido falar dele antes da final, justamente por isso, né? Diziam que o Real Madrid estava de olho nele e que era uma opção, e bom, ontem eu gostei muito. Vamos lá, vamos falar do Mou. Vamos falar do Mou, porque olha, antes de falar do Mou, estão dizendo que, diziam no Marca, ontem ou anteontem, que Arbeloa não vai continuar. Na televisão espanhola diziam que sim.
Acredito pouco nisso tudo, mas ainda preciso acrescentar algo. O clube também está na lista tríplice. Vejam, eu quase acho mais difícil o negócio do clube do que o do Mourinho. Mourinho é um treinador que poderíamos, e isso não é pejorativo, que poderíamos dizer que, de certa forma, apesar de treinar um gigante do futebol europeu, né? Um pouco em baixa agora, o Benfica está um pouco, e que ninguém me entenda mal, um pouco fora do radar, um pouco. O Ancelotti também estava assim, viu? Quando estava no Everton, viu? Tudo precisa ser dito. Ancelotti estava totalmente fora do radar e já meio em baixa quando estava no Everton. E olha só, e olha só. Por isso, pode haver algum paralelismo com o ano de 2021. E que uma ligação telefônica, aquela tão casual, aquela do Ancelotti, ou Ancelotti, não sei se foi o Ancelotti que começou, né? Para o Madrid, né? Ei, algum dos seus jogadores está sobrando para eu levar para o meu Everton? Não quer treinar o Madrid? Nem precisa responder, é o que diz Ancelotti. Que agora fosse algo parecido. Já vou falar sobre isso, mas antes sobre o clube. Bom, sobre o Arbeloa, insisto, alguns dizem que ele vai sair, outros dizem que não. Sobre o clube, eu já vi ali mais de um que dizem que tem informações. Quando chega um cara, alguém que acabou de chegar nesse negócio de mídia, ou, bom, hoje em dia já não é só mídia, com as redes sociais e com plataformas como o YouTube e tal, enfim, hoje em dia dão um microfone para qualquer um, para o bem e para o mal. Não, eu tenho informações. Bom, então, olha, que acreditem em você aqueles que quiserem acreditar. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho informação sobre o clube, não tenho informação sobre isso. Quando eu tinha informação, eu contei para vocês. E era muito boa. Alguns meses antes de contratarem o Mbappé, a velha guarda e os inscritos mais antigos do canal vão se lembrar, em novembro de 2023. Eu disse para vocês que havia um prazo final para a contratação do Mbappé. E bom, aquilo no final se cumpriu. Gostaria de dizer que acertei em muitas outras, não, porque não me dedico a isso, vocês sabem que esse não é um canal para isso, certo? Mas naquele momento eu tive uma informação muito boa de alguém muito confiável mesmo, e pude contar isso, e no final aconteceu. Não sei como cada um vai me contar aqui suas coisas, porque tem muita gente que engana, que inventa, enfim, isso é mais velho que o próprio jornalismo, inventam essas coisas e dizem que sim, que tem informação e tal. Não sei de onde eles tiraram isso, se já começaram conversas ou não com o clube. É provável, e é provável que não tenha. É provável, aliás, que não tenha sido agora, que tenha sido há muito tempo. Desde que pensaram em demitir Xavi ao Xavi Alonso, já tipo, bom cara. Você estaria interessado? Você deixaria sua vida confortável agora para vir para o Madrid? Como está a situação? Não sei o que ele diria se essa conversa aconteceu, mas ele já falou isso quando demitiram o Xavi. Ele criticou. Não sei se isso é um problema para o Florentino ou se o desafia ainda mais. Tipo, então vou te contratar, né? Porque é um velho desejo do Madrid, isso está claro. Mas olha, que o clube viria impondo condições. Isso também tenho claríssimo. Pediria coisas que Florentino de cara. Florentino não concede a ninguém, exceto... E aí vamos com Mourinho. Ao Mourinho. Na época ele fez isso, mas também custou caro ao Mourinho. Vamos ver, Mourinho chega e encontra Valdano. Eu estava na coletiva de imprensa quando Valdano e Mourinho entraram na apresentação do treinador, em maio de 2010. Eu estava cobrindo as motos naquela época na televisão espanhola, mas muitas vezes eu falhava. Algum colega meu ficava responsável, dependendo das informações e tal, e eu era um dos suplentes para o assunto do Madrid. E aí me mandaram, né? Desde o primeiro minuto em que entrei naquela sala de imprensa, vi que Mourinho e Valdano não tinham nenhuma sintonia um com o outro, né? E Mourinho teve dificuldade para derrubar Valdano, mas acabou derrubando ele mesmo, porque disse:
esse cara está me atrapalhando, é um obstáculo no caminho, é um empecilho. Um obstáculo no caminho do que eu quero conquistar no Real Madrid, que é dominar a parte esportiva e até a comunicação, e ter um poder que nenhum outro treinador teve no Real Madrid, e ele conseguiu. Zidane foi uma história, Ancelotti outra. Mas Mourinho conseguiu do Florentino o que ninguém mais conseguiu. E por isso, chegando a esse ponto, é provável que Florentino Pérez jogue tudo para o alto e diga: e por que não? E por que não? Que ele termine um trabalho que nunca conseguiu terminar. A 10ª, eu sempre achei que viria com Mourinho, né? O que isso representa do ponto de vista esportivo? Acho que isso pode ser uma desvantagem, mas pelo quanto o Real Madrid é especial, talvez não seja um problema, e até seja uma virtude. Vou explicar. Mourinho, esportivamente e taticamente, não vai nos ensinar nada. Nada. Absolutamente nada. Ele já ensinou tudo. Apesar de ter feito um ótimo jogo contra o Real Madrid, na última partida da fase de grupos da Champions, quando o goleiro não fez o gol, depois, na eliminatória, o Arbeloa acabou com ele. Bom, Arbeloa e o que não é Arbeloa. O Vinícius também jogou como tinha que jogar. Um gol lá, um gol aqui, pam, né? Os treinadores pouco podem fazer quanto a isso. Por isso digo que Mourinho não vai nos ensinar muito. Mas é que talvez o Madrid nem precise disso. Quer dizer, você trouxe um cara como Xabi Alonso, um técnico que conseguiu fazer o Bayer Leverkusen ser campeão. Algo inédito na história deles, contra um Bayern de Munique. Ganha a Liga, ganha a Copa, chega à final da Euroliga, como chama? Da Liga Europa. E perde para a Atalanta com Lookman, que enlouqueceu e decidiu em 3 contra-ataques. Caso contrário, também venceria aquela competição. E dizem, poxa, que técnico mais moderno, esse sim vai trazer novas ideias. Vocês já viram o que acontece com um técnico moderno, que traz novos métodos? Já viram o que acontece? O vestiário engole ele. Mas é aí que está a questão. O vestiário engoliria o Mourinho? Não, é justamente o contrário. A grande questão é, se Mourinho brigar com alguém do vestiário, de que lado o Florentino ficará? Olha, na época o Mourinho ficou do lado dele mesmo quando falou aquilo sobre o Cristiano, dizendo que ele estava triste e não sei o quê. Ou seja, ele foi muito mais duro do que, por exemplo, o Xabi Alonso foi com o Vinícius nesse caso. No começo parecia que ele era duro, mas quando viu que o Florentino tirava poder do treinador e dava para o elenco, para os egos do elenco, para um jogador em específico, se fosse outra estrela, não estou falando do Fran Garcia. Ou não, estou te falando, claro, outro, Asensio e tal. Não, contra um desses grandes. Então ele disse, aqui eu já não tenho mais nada para fazer. Mas, e com o Mourinho? Por isso, tem um detalhe aqui que me deixa animado. E depois, o espetáculo a nível jornalístico seria uma coisa incrível. Depois tem algo que não gosto, um handicap importante, o que ele fez com Prestiani e Vinícius, colocando a culpa, especialmente em Vinícius, pela comemoração. Já falamos disso aqui. Achei errado. Achei errado ele dizer que poderia ter ficado no meio da situação e, no entanto, ficou do lado do jogador dele. Ele está no direito dele, mas você pode ficar do lado do seu jogador. Mas em um assunto como esse, poxa, se contenha um pouco e ainda mais depois. Não diga para o Vinícius o que você disse. Para mim, esse seria o único, porém. Porque, por outro lado, a verdade é que isso me deixa um pouco... Me anima o fato de que o Mourinho pode estar agora no Real Madrid. E se for pela questão de fazer jogos recuando, armando a retranca e tal, olha, o campeonato dos recordes dos pontos e dos gols foi dele. Houve momentos daquele Real Madrid que era um espetáculo, como a gente atacava e tal. É verdade que o tipo de jogo dele não é o que esteticamente, em termos de concepção geral de futebol, mais me agrada. Me anima, mas o Madrid funcionou muito bem com ele durante alguns anos. Mas você também depende de jogadores que sejam verdadeiros matadores, como tínhamos naquela época. E também não esperaria muito taticamente do Mourinho na questão do ataque ou em ter a posse de bola e me dar um pouco do que eu mais gosto. Para vocês, pode agradar outra coisa.
Mas é verdade que as defesas dele e os times dele são muito sólidos, como ele prepara as equipes para serem blocos de concreto. Isso eu acho legal, porque temos que começar a nos reconstruir, claro, de trás para frente. Não sofrer gols, ser um time muito difícil de vencer. A partir daí, os atacantes fazem gols e respeitam o treinador, e talvez respeitem este treinador. Vamos lá, que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem, e a gente se vê no próximo. E coloquem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tchau, tchau.